Boa noite, meus amados do YouTube. Meus amados, em primeiro lugar, eu quero pedir licença para você, para que eu entre no seu lar e junto nós possamos participar deste pão. Este pão maravilhoso, este pão que tem nos fortalecido, pelo menos eu tenho me fortalecido a cada dia através desse pão. Então, meus amados, eu peço licença para que eu entre no seu lar e junto possamos participar, compartilhar um pedaço desse pão. Porque tudo que nós temos hoje tem que ser compartilhado com nossos entes queridos. E eu não posso deixar de compartilhar com você um pouco deste pão. Porque é este pão que eu sei que vai te fazer crescer, vai te fortalecer na sua vida espiritual. É este pão que vai fazer isso. Então, meus amados, eu quero também pedir a você que você entre neste canal. O canal é de Nova Aliança. Se inscreva neste canal, dê um like neste canal, para quando eu postar novo vídeo, você seja notificado. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo em toda a sua rede social. Comente nesse vídeo, faça comentários. Se você tem alguma dúvida, deixe algum comentário aí para que eu possa responder. Meus amados e minhas amadas, e hoje eu não vou me ater porque o meu tempo está curto e já está um pouco avançada a hora. Mas eu peço a você que abra a sua Bíblia ou pegue um caderno. Eu aconselho até você pegar um caderno e anotando as passagens aonde nós vamos ler, para que depois você leia com mais tranquilidade. Eu preciso que você preste atenção no que vamos ler, para só então o seu raciocínio acompanhe o meu, e assim todos nós vamos sair daqui esclarecidos com essa lição. Meus amados, o título da nossa lição hoje é Religião ou demônio a ser expulso. Então é esse o título da nossa palestra de hoje. Meus amados, eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Marcos, no livro de Marcos, que está logo após o livro de Mateus. O livro de Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, versículo do 14 ao 18. Vamos ver. Versículo 14. Finalmente, Paulo pregando. Paulo, não, essa letra não é de Paulo. Aqui é os apóstolos, né? Marcos não tem nada a ver com Paulo. Finalmente apareceu Jesus, né, aos 11. Vamos ler bem devagarzinho para que todo mundo fique esclarecido. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Então, Paulo não estava aqui nesse meio. O apóstolo dos gentios não estava aqui nesse meio. Porque Jesus apareceu a quem? A mim apareceu a você? Apareceu para a igreja? Não, para quem Jesus apareceu? Para os 11. Nem Judas já não estava mais nesse meio. Judas já tinha se matado. Então, finalmente, isso aqui aconteceu. Nós temos que entender que isso aconteceu. Jesus, quando apareceu para os 11, foi depois da ressurreição. Mas vamos ler para nós entender isso aqui. Porque a turma lê isso aqui como evangelho de Cristo, e isso aqui não é evangelho de Cristo. Isso aqui é evangelho da lei. E vamos entender por que é evangelho da lei, não é evangelho de Cristo, né? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa e
acensurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Você vê, meus amados, que a incredulidade dos apóstolos, do povo judeu em geral, era tão grande que Jesus viveu o tempo todo junto com eles, dizendo que ia ser morto, ia ressuscitar no terceiro dia, e eles nunca creram. E finalmente, Jesus foi crucificado na cruz e ressuscitou no terceiro dia, mas por conta da incredulidade deles, ele teve que vir como Jesus de Nazaré ainda, ou senão eles não iam aceitar. Eles não iam aceitar Jesus. O Cristo ressuscitado, eles não iam aceitar. Então ele apareceu como quê? Como Jesus de Nazaré, no mesmo corpo. Então quem era? Quem foi que apareceu aos 11? Jesus de Nazaré. Não foi o Cristo. O Cristo apareceu para Paulo em Damasco. Lá foi o Cristo que apareceu. Paulo viu o Cristo em Damasco. Mas aos 11, e esses 11 que estavam reunidos também lá em Damasco, eles estavam escondidos lá em Damasco, eles estavam fugindo. Inclusive que eles estavam fugindo de Paulo. Que não é Paulo, na verdade é Saulo, né, gente? É Saulo, porque Saulo era judeu. Então, Saulo era judeu. Paulo é o nome português. Então nós já vemos que essa interpretação aqui está errada. É por isso que nós temos que ter a mente iluminada, os olhos iluminados, a mente iluminados, para entendermos, detectar onde está o erro. Quando o erro vem, nós já detectamos. E às vezes até nós falamos como eles querem que fala. Mas nós temos que entender a realidade da vida. Então, nós cristãos que servimos a Cristo, seguimos o Evangelho de Cristo, nós entendemos que esse nome de Saulo, de Paulo, não pega bem. Por quê? Porque Saulo era um judeu. E esse nome Paulo é um nome português. É um nome português. Então, não ia acontecer isso. Se fosse que na linguagem portuguesa, seria Shaul, Shaul, né? O nome do Paulo é Shaul. Que Saulo, seria até Shaul, Shaul, está na linhagem dos judeus, dos gregos, mas o português não. Então, Saulo ou Shaul, ele não podia se chamar Paulo, porque Paulo é um nome português. Então nós temos que entender tudo isso, e só tendo a mente iluminada que nós entendemos. Então o que aconteceu? Jesus, após a sua ressurreição, apareceu para dizer para o pessoal, para dar direção aos apóstolos que tinha que ser pregado, que ele queria, porque por causa da incredulidade dos judeus, a lei teria que ser pregada. Porque Deus sabia, Jesus, o Cristo sabia, que a lei não ia parar só apenas com o crucificamento da cruz, o sacrifício da cruz. A lei ia continuar. Então era preciso alguém pregar a lei para eles. Era preciso alguém pregar a lei para eles. Eles não iam aceitar graça, porque eles não reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Eles viam Jesus de Nazaré como um simples homem, que na sua carne, aos olhos humanos, era um homem, mas ele não reconhecia que Deus estava em Jesus de Nazaré. Então eles viam como carne, só via carne, eles não conseguiam ver o Deus dentro dele. Quando Paulo interrogou Jesus de Nazaré, perguntando para Jesus de Nazaré, para ele, falando para Jesus de Nazaré, mostrar Deus, que para eles bastava, eles paravam de tanto encher o saco de Jesus de Nazaré. Aí Jesus falou, mas tanto tempo que Filipe, né? Foi Filipe, né? Filipe pediu para Jesus mostrar Deus, o Pai. E Jesus falou para Filipe, você não está me vendo, Filipe? Você está me vendo, está vendo o Pai. Por quê? O Pai estava nele.
Filipe só conhecia, só enxergava a carne. É o que os cristãos, os que chamam-se cristãos, os crentes religiosos, religião, que religião é um demônio a ser expulso da vida do ser humano. Não só do Brasil, mas da vida do ser humano no mundo inteiro. Porque religião só traz miséria, só traz desgraça para a vida de um cristão. Então, meus amados, foi isso que aconteceu. Jesus, depois da ressurreição, ele não podia aparecer como Cristo para os discípulos, para os apóstolos. Por quê? E para todos eles, para os judeus todos, né? Porque eles não iam acreditar. Porque antes de Jesus aparecer para os 12 que estavam escondidos numa casa lá em Damasco, antes de ele aparecer lá, as mulheres já tinham visto ele e tinham falado, nós vimos Jesus, eles não acreditaram. Não acredita se eu ver, não acredita se eu ver. Não, vocês estão doidos. É assim que eles falaram com as mulheres. Foi por isso que Jesus teve que aparecer em carne, no seu corpo, de Jesus de Nazaré. Se ele apareceu no corpo de Jesus de Nazaré, então não era Cristo, era Jesus de Nazaré. Era lei. Jesus de Nazaré pregava lei. Jesus de Nazaré pregava não. Jesus de Nazaré cumpria a lei. Era um judeu cumpridor de lei. E quem apareceu para os 11? O Jesus de Nazaré, cumpridor de lei. Então, esse evangelho aqui não era o evangelho de Cristo. É o quê? Um evangelho da lei. Jesus de Nazaré. Então, vamos ver até o 16, certo? Até o 18. Nós só lemos o 14, né? E já falamos tudo isso. E disse, presta atenção, meus amados, presta atenção. O que está acontecendo hoje no mundo religioso? O que é que está acontecendo no mundo religioso? Nós já lemos no 14, no versículo 14, que Jesus de Nazaré não foi o Cristo, foi Jesus de Nazaré. Se estava no corpo de Jesus de Nazaré, foi Jesus de Nazaré que apareceu para os 11. Não foi para a igreja, não foi para mim, não foi para você, nem foi para Paulo, que eles chamam. Paulo. Não foi para ele. Para ele ia aparecer de outra forma. Nós vamos entender mais adiante. Ele apareceu como Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré apareceu para eles, Jesus de Nazaré, o cumpridor de lei. O judeu cumpridor de lei. Disse-lhe, ide-lhe. Quem foi que Jesus mandou ir? Mandou eu ir pregar? Ou Jesus mandou os 11? Mandou os 11. E pregar a lei para o judeu que não cria nele. Ide. E até hoje nós vemos cheio de gente aí, ó. Nós vamos fazer o ide de Jesus. Jesus não mandou sair para lugar nenhum. Jesus mandou os 11, nem os 12 não foi. Foi os 11 pregar para o povo de Israel, para o povo judeu. Não mandou você. Você está se adiantando as coisas, você está pondo o carro na frente dos bois. E disse-lhe, ide por todo mundo. Esse mundo que era Brasil, o Brasil está incluído nisso aqui? Não, o Brasil nem existia. Então qual era o mundo que ele estava mandando? É para o povo, o mundo judeu lá. O povo judeu. Ide por todo mundo. E pregai o evangelho. E até hoje nós estamos vendo isso aí, ó. Todo mundo fazendo it. Jesus não mandou eu, não mandou você fazer esse it. Jesus de Nazaré mandou os apóstolos, os 11. Não foi 12 nem 13. Foi os 11, porque Judas já tinha morrido. E não foi 13, porque Paulo não tinha sido levantado ainda. Paulo não tinha se convertido ainda. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, Jesus de Nazaré pregava a lei, vivia a lei, era um cumpridor de lei. E na lei, o batismo, João batizava. Então ele mandou, tinha que ser batizado, na lei tinha que ser batizado.
Mas não foi isso que Cristo mandou Paulo fazer. E o nosso apóstolo é Paulo, ou Saulo, né? Porque para Paulo, quem apareceu para Paulo foi o Cristo ressuscitado. E quem foi chamado no terceiro, lá no trono, diante do trono? Paulo. Batizando será salvo. Mas salvo de quê? Também, salvo de quê? Se a nossa salvação não é pelo batismo, a nossa salvação é por graça. Batismo em água, mas não lava nem remela. Se tiver muito dura, nem remela, não lava a água. Será batizado. Onde eu estava? No 15 ainda, né? Todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse salvo aqui não é salvação eterna. É salvação dos cães que nós temos hoje ainda. O povo precisa ser salvo. A igreja de Cristo precisa ser salvo desses cães gulosos que tem por aí. Que está assim, ó, de cães gulosos. Matando o povo. Deixando o povo com fome. Gente por aí, cães gulosos, que só sabe aparecer em data comemorativa. Que nem agora o Dia das Crianças, apareceu gente aí, ó, pegando carona nas crianças para aparecer. Só uma vez no ano eles aparecem. Aí, cães gulosos, aparecer, pegando a oportunidade. E aquilo que deram para as crianças, nem sequer foi eles que deram, foi o próprio o povo que está acorrentado lá, que deram. Eu vivi há 31 anos. Quando chegava uma data dessa, eles não tiravam do dinheiro deles para dar para as crianças, para dar para os pobres. Eles pedem. Primeiro fica um mês todo pedindo, 2 meses antes, eles já começam a pedir para a turma levar coisas, comida, alimentos. No contrário, eles teriam que tirar do bolso deles, porque dízimo é para isso. Esses cães gulosos, eles abriram uma empresa para fins ilucrativos. Ou seja, não pode ter lucro nessa empresa que eles abriram, porque é empresa, não é igreja, é empresa, com CNPJ e tudo. Então o que eles pegam era para ser distribuído tudo para os pobres. Dízimo, oferta, tudo era para ser distribuído para os pobres. E teria que ser pegado na mão e já levando para os pobres. Mas o que eles estão se enriquecendo, enriquece. Aí quando chega uma data comemorativa, pede ainda para os membros levar o alimento e eles aparecem lá com o nome lá. Meus amados, é por isso que eu convido vocês para se libertar desses cães gulosos. Será condenado. 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem em meu nome. Expelirão demônio, falarão novas línguas. Isso eles tentam fazer, porque isso traz status para eles. Porque com isso eles enganam os incultos que não entendem da palavra de Deus. Mas vamos ler, logo nós já pegamos eles. Versículo 18. Pegarão em serpente. Você já foi num culto que onde o pastor estava com a serpente na mão, lá, mostrando para os membros: olha aqui, olha, nós somos de Deus, Deus mandou pegar em serpente, olha aqui, nós estamos pegando em serpente. Você já viu? Então são cães gulosos, eles fazem aquilo que convém eles. Você já viu nesses lugares, esses cães gulosos aí levantaram uma caneca de veneno e beber? Porque Jesus falou: se beberes veneno, nenhum mal fará a vocês. Mas alguém já viu isso? Não viu, porque são cães gulosos. Eles aproveitam aquilo que os traz status para eles. Pregarão em serpente, e se alguma coisa
mortífera beberem, não lhe fará mal. E por que ele não faz isso? Jesus não mandou? Por que ele não faz isso? Não pega a serpente, não pega a cobra. Vai lá, leva uma cobra escondida e solte lá no meio da reunião para ver a correria, o ribuliço que acontece lá. Vai lá. Por que eles não bebem veneno? Jesus não mandou? Agora a gente vai ler nesses evangelhos aqui, ó, você não vê um apóstolo desses 11, um dos 11, você não vê uma passagem dizendo que eles fizeram isto. Você não vê uma passagem dizendo que eles expulsaram o demônio. Você não vê uma passagem dizendo que eles tomaram veneno também. Você não vê. Que eles pegaram cobra também, você não vê. Está vendo? Isso aqui é só palavra para enganar os incultos, meus amados. Evangelho da lei. Mortífero beberão, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo. Isso aqui eles fazem também. Isso aqui eles querem fazer. Porque traz status. Traz status. Mas isso aqui era na lei. Na lei se ponhava a mão sobre a vida da pessoa, para a cabeça da pessoa. Hoje nós não podemos fazer isso. Hoje nós vivemos em outro patamar. Serão curados. Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia, ou já marque no seu caderninho uma passagem, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 14 também. Que diz assim, ó, nós vamos ler do 14 até o 16. 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. A ponto de levaram os enfermos até pelas ruas, vai entendendo, até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, veja só, e hoje dentro desses calabouços por aí, eles põem um refletor e passam na frente do refletor e a sombra é a coisa lá. E ele manda o povo passar ali, dizendo que é a sombra do Altíssimo. Você vê onde chega a mente do ser humano. E a igreja, sem conhecer o Evangelho, engole tudo isso. No que, né? A ponto de levar leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, presta atenção, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. 16. Aqui tá, se projetasse pelo menos a sombra de Pedro. Essa era a crença. Pedro não mandou fazer isso. Pedro não mandou alguém ir na sombra dele. Era a crença deles. Que chegava a esse ponto. De levar os doentes até por onde Pedro passava, para se ver se a sombra curava eles. Essa era a crença deles. Pedro nunca mandou ninguém fazer isso. 16. A sombra deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doente e atormentados de espíritos. Isso não quer dizer que é demônio.
gente atormentado. Por isso que eu sempre tenho falado com as pessoas, nós temos que conhecer a cultura de tal povo que vamos falar. E como a Bíblia está falando aqui de judeu, então nós temos que conhecer a cultura dos judeus. E na cultura dos judeus, a pessoa que estava doente estava com um espírito maligno. Que eu acho que na linguagem dele, eu acho que era espírito cacós. É um nominho assim. Espírito imundo, né? Na linguagem do judeu, na cultura dos judeus, qualquer pessoa que tivesse doente, eles diziam que a pessoa estava com espírito imundo. Estava com cacós, com espírito cacós. E a todos eram curados. Atos dos Apóstolos ainda, no capítulo 19, versículo 13 e 14. E algum judeu, olha quem era que fazia. Olha quem era, presta atenção. E alguns judeus exorcistas. Judeus exorcistas. E é o que nós vemos hoje dentro desses canis por aí, desses calabouços por aí. São gente exorcista. Exorcista. São macumbeiros. Exorcista. É isso, por isso que você vê dentro desses calabouços por aí, gente se manifestando. Não é porque está com espírito, não é demônio. A carne dele foi exorcitada. Alguns judeus exorcistas ambulante tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno. Aqui não diz que é demônio. Não é aqui não diz que é Satanás. Espírito maligno, uma pessoa que estava doente, que tinha uma certa doença, como aquela, agora não me lembro do nome, aquela doença que cai, a pessoa cai tremendo, escumando, como é que chama essa doença? Agora eu não lembro, mas tinha dessas doenças aí. E a pessoa que estava com essas doenças, ele dizia que estava com um espírito maligno. Era a doença que tinha, porque na época você vê, há 2 mil anos atrás, quase não tinha médico, isso quase não entendido de medicina. Então, gente morria de certos tipos de doença que eles nem sequer sabiam. Né? Exorcista. Ambulante tentava invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fazia isto eram 7 filhos. Eram poucos. Há 2 mil anos atrás, eram poucos. Mas hoje, tá assim, ó, de exorcista. Exorcitando as pessoas dentro de uma chamada igreja. E a carne, uma vez exorcitada, a carne que diz, o evangelho diz que tem um poder de feitiçaria, uma vez exorcitada, se manifesta. Mas não é demônio, é a carne exorcitada. Paulo prega: os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu. 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Era 7 filhos do sumo sacerdote que fazia isso. E a igreja hoje as igrejas estão repletas dos filhos dos sacerdotes aí, dos exorcistas. Porque 90% das igrejas, chamada igreja hoje, todas eram para exorcismo.
Para eles não servem, porque isso traz status para eles. As pessoas que estão ali não entendem lufa nenhuma, aí acaba aceitando aquilo lá. Lendo o 14, né? Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 7. Não, aliás, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Eu aconselho, meu amado, você que está assistindo esse vídeo hoje, vai assistir esse vídeo amanhã, eu aconselho você a assistir também no Facebook domingo ao vivo. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. 22. Muitos naquele dia, preste atenção para nós entender o que nós lemos atrás. Nós lemos o que nós entendemos, preste atenção aqui, para nós entender o que nós já lemos. Muitos naquele dia, né, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos. Essa aqui era Jesus de Nazaré falando, né? No dia da sua carne. Muitos no sermão dele, ele pregou isso aqui. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Como é que está hoje as chamadas igrejas de profeta? Está assim. Mas até onde eu sei, até eu entendo aqui no Evangelho, o último profeta foi João Batista. O último profeta. Não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Como é que está de chamar de igreja aqui fazendo milagres? Até com hora marcada. Fazendo Deus de escravo, de serviçal deles. Porque se eles convidam você para ir num certo culto, em tal hora, vai tal hora lá que vai ter milagre, quem é o mandante? É eles. É eles. É inacreditável o que esse povo pratica dentro de uma chamada igreja e que infelizmente os membros não entendem bolufa nenhuma. Muitos milagres, versículo 3. Então lhes direi explicitamente. Então Jesus vai dizer na cara, assim, que nem diz o ditado hoje, né? Na lata. Explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas se Jesus nunca conheceu esse povo, meus amados, como que eles fazem milagre? Como? Como que eles expulsam demônio? Se Jesus nunca conheceu eles, mas faz em nome de Jesus. E Jesus está dizendo que ele nunca, nunca te vi. Você curou demônio? Você expulsou demônio em meu nome? Nunca te vi. Então, se expulsou demônio em nome de Jesus, que não foi Jesus, que está aqui, nunca viu? Então, quem foi que expulsou? Não foi Jesus. A palavra está bem clara. Não sei porque, meus amados, não sei porque eu comi tanto desse reggae. Mas hoje, glória a Deus que hoje eu enxergo, hoje eu entendo. Minha mente está iluminada, que eu entendo que isso aqui, onde acontece isso aqui, não é de Deus. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, se num certo lugar expulsa demônio, faz milagre, em nome de Jesus, o que é que eles estão fazendo? Iniquidade. Estão cometendo iniquidade. E que, infelizmente, a igreja lota sem entender nada disso. É triste, meus amados, é triste. Em Lucas, abra suas Bíblias em Lucas. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, um versículo só, versículo 49. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio. Você conhece alguma igreja, chamada igreja que expele demônio? Se você conhece, então você vai entender isso aqui. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio. E nós proibimos, porque não segue conosco. Eles não seguem, ele expulsa demônio, mas não nos segue. Como é que está a igreja aí que expulsa demônios e que acha que está seguindo Jesus? Está assim, mas não está seguindo Jesus, porque essa prática não é de Cristo. Aqui nós estamos no Evangelho da Lei. No Evangelho de Cristo, ele expulsou os demônios na cruz. Ele destruiu os demônios na cruz. Em Cristo, no ressuscitado, não tem isso, porque o demônio foi destruído na cruz. E aqui, ó, ele está vivo. 49, né? Nós tá. E proibimos, porque não segue conosco. Então hoje está aí, meus amados. Igreja expelindo demônio, fazendo milagre, curando. Mas não é de Deus. A palavra está bem clara. Não é de Deus. Em 2 Tesalonicenses, segunda carta aos Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler até o 12, versículo 12. 3 versículos nós vamos ler. Ora, Paulo pregando os Tesalonicenses, né? Há 2000 anos atrás. Se eu ver, acho que não chega a 2000 anos. Isso aconteceu lá no ano 50. Paulo escrevendo isso no ano 50. Paulo não estava escrevendo isso hoje. Isso aqui não é um jornal que foi escrito nessa madrugada. Isso aqui é uma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, Paulo estava dizendo, veja que Paulo estava dizendo aos Tesalonicenses, no versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, esse iníquo aqui, ó, a igreja hoje diz que é anticristo. A palavra está dizendo que é iníquo. E pode ser o anticristo também. Mas nós temos que ler a palavra como ela está escrita, né? E aqui está escrito do iníquo. E esse iníquo aqui era Tito, o filho de Vespasiano, do imperador Vespasiano. Esse iníquo era Tito. É só você ler a palavra que você vai entender que era Tito.
esse iníquo aqui. Né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, era segundo aquilo que é contra a Cristo, que foi Tito. Tito entrou no templo, sentou-se, quebrou tudo no templo, sentou-se no trono, no templo lá, dizendo que era Deus. Vai ficar Satanás com todo o poder. Então Tito era o general de seu pai, Vespasiano. Tito era o general do exército de Vespasiano. O Vespasiano era o como é que chama? Eu falei isso antes. Ixi, agora fugiu da palavra. E Tito era o filho dele. E estava na frente do soldado, né? Ele era o general. Então ele tinha todo o poder. E esse poder ele usou no templo. Só nós ler a história de Israel, você está bem esclarecido. Com sinais de prodígio e de mentira. E da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Salvo de quê? Salvo dessa tribulação. Salvo do que o general Tito ia fazer. Eles não acolheram o evangelho de Cristo, que Paulo pregava paralelamente o que os 11 apóstolos pregavam. Então, o povo judeu, como era incrédulo, foi destinado a passar por isso. Mas os gentios, Paulo pregava que eles ficassem tranquilos, que com eles não ia acontecer nada. E não aconteceu. Aconteceu com quem? Com os judeus. Para ser salvo, vamos ler até o 12. Versículo 11. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda, por este motivo, da falta de crença deles, por este motivo, que Deus lhe manda a operação do erro. Quem manda a operação do erro? É o Satanás? É demônio? Ou é Deus? Aqui está escrito que é Deus. É Deus que manda a operação do erro. Como eles não querem dar crédito ao Evangelho de Cristo, Deus o manda a operação do erro. Para que eles creiam naquilo que se faz dentro de uma chamada igreja. Expelindo demônio, fazendo cura. Em nome de Cristo, que mais não é Cristo. É quem? O espírito enganador. É um espírito do erro. Enviado por quem? Por Satanás? Não. Enviado por Deus. Limando a operação do erro para dar crédito à mentira. Tá assim, ó. As igrejas chamadas de igreja estão lotadas, dando crédito a essas mentiras. Despelindo demônio, fazendo cura, fazendo milagre, que não é Cristo, não é Jesus, não é Deus. Em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 3 até o 6. Nós temos essa passagem mais uma só. Hoje vai ser rapidão, né? Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 6. Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados nas águas do rio Jordão, nas águas do rio Tietê, na piscina, no mar, o que é que está escrito na sua Bíblia?
ou ignorais, ou porventura ignorais, que todos nós, porque a igreja ignora isso. Se lê isso aqui para um crente, ele ignora. Ele ignora. Eu tenho eu vou fazer um estudo, eu vou pregar um estudo logo, um estudo que diz que você quer inimizade com o crente, quer arrumar inimizade com o crente, prega a verdade para ele. Prega a verdade, pronto, você arrumou uma inimizade. Foi o que aconteceu comigo a semana passada. Eu fui pregar a verdade para uma crente, ela me bloqueou no Facebook. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não foi no água, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. É isso o batismo. O batismo foi na morte, não foi na água, foi na morte. Fomos, pois, sepultados com ele. Fomos, pois, sepultados com ele. Na morte, pelo batismo. Na morte, fomos sepultados com eles na morte, pelo batismo. Pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha, tá certo isso aqui? Vamos ler de novo, isso tá certo, né? Porque o povo manda se batizar nas águas para lá ficar o velho homem. Aqui está dizendo o contrário. Porque o velho homem do crente é ficar nas águas. Aqui ficou aonde? Vê no versículo 6, onde ficou o seu velho homem. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Então, o nosso corpo do pecado já foi destruído na cruz. Então hoje, se foi destruído, está destruído. Nós não temos o corpo do pecado. Foi destruído na cruz. O pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravo. Não sirvamos o pecado como escravo. Então hoje Deus não nos tem como escravo. Deus nos tem como filho. E para nós encerrar hoje, a nossa leitura hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12, é um versículo só. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido espírito do mundo. Ora, nós não temos recebido espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, sem precisar fazer campanha, sem precisar dar dízimo, sem precisar fazer sacrifício, sem nada, gratuitamente.
Então, esse é o evangelho que eu prego, que eu sigo e que eu recomendo a todos que têm ouvido esse evangelho. Um evangelho que foi nos dado gratuitamente. Não foi por dízimo, não foi por sacrifício, não foi por campanha, não foi por nada disso. Foi gratuitamente. E eu recebo esse Espírito gratuitamente. Se você recebe, porque você é um cristão. Você não é um religioso. Você é um cristão. Você já aprendeu o que é ser cristão. Você já aprendeu. Se você está entendendo isso aqui, está seguindo isso aqui, porque você entendeu o que é ser um cristão. Não é religioso. Amém? Paz e graça? Paz e graça até quinta-feira. Amém?